Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Nós somos criados, ali nesses estados do Sul, nós somos criados, fomos para a escola, tiramos diploma, sempre com os pais da gente pensando que nós íamos arrumar emprego numa empresa. Todos os cursos que eu fiz na minha vida foram cursos que ensinaram como se dirige uma grande empresa, como é marketing numa grande empresa, como é vendas numa grande empresa, como é contabilidade numa grande empresa. Eu passei por 2 faculdades e nenhuma delas alguém me disse: você tem a opção na vida de ou ser empregado ou ser empreendedor. E se você quiser ser empreendedor, aqui está o que você precisa saber. Eu acho que num curso de administração, por exemplo, que tem 4 anos, esse assunto merecia no mínimo uma aula. E nem isso nós tivemos. Nós aprendemos, minha geração aprendeu a ser empregado. Minha geração teve uma grande vantagem. A vantagem de que a gente não precisava estudar muito para ser alguma coisa. A gente estudava um pouquinho e conseguia um bom emprego. Eu me formei depois que eu terminei o ginásio, que são os primeiros 8 anos. Eu fiz um curso de técnico de contabilidade. Eu nunca quis ser contabilista. Não sei, tenho diploma de contabilidade, nunca exerci. Mas a ideia era a seguinte: a gente tem qualquer curso que a gente chama de técnico, a gente já consegue um bom emprego. E era verdade, a gente conseguia mesmo um bom emprego. Por quê? Porque todo mundo só estudava 8 anos. Quando a gente estudava 11, a gente tinha um tremendo diferencial. Quando todo mundo começou a estudar 11 anos, começou a ser diferente quem tinha faculdade. Eu sou administrador, eu fui fazer uma apresentação para o Conselho de Administração de São Paulo, e um aluno perguntou assim: Max, por que o senhor optou por administração? Eu falei: porque era a única faculdade que tinha na minha cidade. Era essa ou era nenhuma. Então eu não tinha condição de sair para estudar numa cidade grande. Fiz o único curso que a minha cidade oferecia. Por outro motivo, eu trabalhava numa empresa, a empresa falou para mim: Max, queremos pagar a sua faculdade. Eu falei: que maravilha, então pagando eu vou melhor ainda. Então acabei fazendo uma faculdade. Então diferencia pela faculdade. Quando todo mundo fez faculdade, começou a diferenciar quem falava outro idioma. Aí sai todo mundo adoidado para aprender inglês, fazer intercâmbio na Austrália. Então, todo mundo já fala um idioma, então tem que falar 2 idiomas. Quando todo mundo fala 2 idiomas, nós temos que fazer uma pós-graduação, depois nós temos que fazer um MBA, depois nós temos que fazer uma pós-MBA. O que isso causou no mercado de trabalho? Isso que está fazendo a cabeça do jovem entrar em parafuso hoje. E há 25 anos, uma função, vamos dizer, caixa de banco, que é uma função muito boa, caixa de banco, o requisito mínimo para uma pessoa ser admitida para ser caixa de banco, uma função de muita responsabilidade. Se nós temos um caixa de banco e deu a impressão que fiz uma piada, não fiz, é uma função de muita responsabilidade. O que os bancos exigiam? Pré-requisitos para a contratação. O que na época se chamava ginásio completo. 8 anos, aproximadamente 3.000 horas de bancos escolares. Hoje, quem for se candidatar a uma vaga de caixa de banco, verá que o pré-requisito mínimo é faculdade completa, um idioma e algum outro curso. 11.000 horas de bancos escolares. Então, para a mesma função, nós já precisamos estudar quase 4 vezes mais. Quanto ganhava um caixa de banco há 25 anos? Entre 2 e 3 salários mínimos da época. Quanto ganha um caixa de banco hoje? Entre 2 e 3 salários mínimos. Então, o que o mercado fez com a cabeça dos jovens? O que era um diferencial passou a ser algo que a gente persegue para não ser ultrapassado pelos outros. Então, eu já não tenho mais diferencial. Eu começo a estudar, até que eu chego num ponto que eu estudei um monte, e eu falo: bom, eu devo estar bem na frente de todo mundo. Aí eu olho, está todo mundo correndo junto comigo aqui. Isso mudou a cabeça dessa geração de jovens. Meus filhos fazem parte dela, geração dos anos 90, que os filhos já começaram a dizer para os pais: eu não quero trabalhar numa empresa, não vale a pena. Quer dizer, se eu preciso estudar 15 anos, 16 anos, 17 anos indo na escola, e eu não consigo ter um negócio onde eu ganho mais que 2 salários mínimos, tudo que meus pais gastaram na minha educação foi jogado fora. 15 anos de estudo, você não consegue ter uma ideia que te rende R$1.000 por mês? Faz favor. Não é o pai dizendo para o filho, é o filho dizendo para o pai. Então, qual é a opção? A opção é dizer: não adianta, eu não quero ter feito
uma faculdade, 2 faculdades, falar inglês, falar espanhol, falar chinês, falar sânscrito, falar latim, falar grego para arrumar uma vaga de estagiário e ganhar R$622 por mês brutos. Com tudo isso que eu aprendi, eu posso gerar negócios. Quer dizer, me dê um lugarzinho para trabalhar, me dê uma mesa, me dê um computador, eu vou fazer alguma coisa que vai me render mais do que eu vou ganhar, e além disso eu vou gastar, porque eu vou ter que sair de casa, vou ter que ir para algum lugar, vou ter carro, vou ter ônibus, vou ter alguma coisa, né? Vou ter que mudar de cidade, ou seja, o que for, isso vai custar dinheiro, e eu estou pagando para trabalhar em algum lugar. Outra coisa que aconteceu, eu me lembro do caso das indústrias automobilísticas, que talvez seja o mais fácil de entender. A gente, como muitas outras empresas, a gente sempre fala em homem-hora, né? O homem multiplicado por hora, em média, para fazer qualquer coisa. Então, um carro, na década de 70, nos anos 80, que todo mundo estava comprando carro adoidado no Brasil, uma fábrica, uma montadora grande lá da região do ABC em São Paulo, tinha mais ou menos 25 a 30 mil funcionários. O Lula trabalhava, sua excelência, o presidente trabalhava na Volkswagen, a 30 mil funcionários, e produzia assim 500, 600 carros por dia. Hoje, eu tive uma surpresa danada no fim do ano passado, que disse que uma das montadoras, se não me engano a GM, está dispensando 5 mil funcionários, fechando a fábrica. Eu falei, mas pera, eles vão dispensar 5 mil e vão fechar a fábrica, e o resto? Não, só tinha 5 mil. Essa empresa tinha 35 mil empregados, hoje ela tem 5 mil. Falei assim, para onde foi o resto? Não foi para lugar nenhum. Ela produz hoje muito mais carro do que produzia com 35 mil. Então o que está acontecendo? Nós estamos produzindo mais, mas nós estamos diminuindo o número de empregos proporcionalmente à quantidade de pessoas que entram no mercado de trabalho. Então isso cria um segundo problema para o jovem. Quer dizer, está na cara que eu preciso ser empreendedor. Mas se mesmo assim optar pelo mercado de trabalho, eu vou ter uma concorrência violentíssima. Tem um monte de gente parecido comigo querendo fazer a mesma coisa que eu faço. Terceira, concurso público, um monte de gente querendo fazer concurso público. Por isso, quando eu falo, muitos jovens vêm, principalmente estudantes, vêm me ouvir e saem com a cabeça desse tamanho assim, porque eu também não fico dando nenhuma boa notícia para ninguém. Quer dizer, o mundo não é um lugar para dar boa notícia. Né? É mais ou menos para dizer como o mundo deveria funcionar. Agora sim, né, nós vamos agora, oficialmente, encerrar o que a gente chama aqui de sessão Escampo. Esperamos que todos tenham se divertido com essa parte informal e sem importância. E eu vou chamar o nosso mestre de cerimônias, que tomará conta do evento.